Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: acidente deixa vítima fatal entre Estação e Getúlio Vargas. Veículo sai da pista e capota no interior de São Valentim. E também, governo federal divulga medidas para aumentar a competitividade no setor e tentar diminuir o preço dos combustíveis. E o Sebrae inaugurou um novo espaço de negócios aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações de Erechim, da região do Alto Uruguai Gaúcho para você. Céu azul neste momento, calor na capital da amizade, primavera, temperatura na casa dos 22 graus. E nós já começamos indo para o site do Jornal Bom Dia, porque uma pessoa morreu ontem à noite em um grave acidente entre Estação e Getúlio Vargas. Olha, este caso aconteceu, de acordo com as primeiras informações divulgadas, por volta das 9h20 da noite, quando o condutor de um automóvel Ford Del Rey com placas de sertão teria perdido o controle em direção à divisa dos municípios, capotando e colidindo contra um barranco à beira da pista. O condutor estava sozinho no carro. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele seria morador de Getúlio Vargas e ainda não teve a identidade confirmada oficialmente. A Brigada Militar instalou na área um levantamento, isolou a área e realizou um levantamento para a perícia. O trânsito não foi interrompido, mas as autoridades pedem que os motoristas tenham cautela naquele trecho, porque o automóvel ainda pode ser retirado do local ainda hoje ao longo do dia, tá bom? E olha, a Brigada Militar recuperou um carro roubado aqui em Erechim. Foi durante a manhã dessa terça-feira, quando uma guarnição que efetuava o patrulhamento do bairro Progresso avistou um automóvel VW Gol abandonado na via. Os policiais, então, efetuaram a consulta ao sistema informatizado de dados e constataram se tratar de um automóvel roubado. Diante dos fatos, o carro foi recolhido e levado para a delegacia para posteriormente ser devolvido ao proprietário. Nas últimas horas, também a Brigada Militar prendeu um foragido da Justiça lá no bairro Zimmer. Foi durante a tarde dessa terça-feira, quando a Brigada Militar efetuava o patrulhamento lá na rua Paulo Kubiak, no bairro Zimmer, onde os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Ao realizarem consulta ao sistema informatizado, os policiais descobriram que o suspeito de 28 anos estava sendo procurado pela Justiça. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. E um adolescente que também estava foragido da Justiça foi preso lá em Trindade do Sul. Foi na tarde dessa terça-feira quando a Brigada Militar obteve a informação de um mandato de prisão na cidade. Onde estaria este cidadão que estava foragido. Os policiais então fizeram diligências e encontraram o adolescente de 19 anos na rua Umbu, na região central da cidade. Diante dos fatos, ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio regional de Passo Fundo. Seguimos com outras informações e agora a gente vai mostrar para você que um veículo saiu da pista e capotou no interior de São Valentim. Olha, 3 pessoas estavam no carro, apenas uma ficou ferida. Um veículo saiu da pista e capotou no interior de São Valentim na tarde dessa terça-feira. De acordo com o resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários do município, 3 pessoas estavam no carro, mas apenas uma teve escoriações. O acidente aconteceu em um acesso à comunidade de Linha Gaboardi. O motorista, que ficou ferido, foi levado para a UBS do município e recebeu atendimento médico. E agora a gente vai mostrar uma reportagem muito legal. Ontem, a Ragnara Zago e o Joy Zamboni foram a Benjamin Constant do Sul. Eles foram conhecer um projeto que está transformando os pneus de carros em coisas muito legais. Eu não vou contar o que é para você ver na reportagem. Te liga. Passar pela praça de Benjamin Constant do Sul, certamente vai ficar encantado com as amostras de um dos projetos desenvolvidos pelo grupo de mulheres participantes das oficinas do CRAS da cidade. Os pneus, quando descartados de maneira errada, poluem e agridem o meio ambiente, além de provocar doenças para a população.
Daniel, ex-borracheiro, percebeu que aquele material poderia ser utilizado de outra maneira. Na verdade, eu era borracheiro, né? Então, sempre tive a preocupação, o que eu fazeria com o meu lixo? Como que eu ia passar minha responsabilidade para terceiro? Então, através da sabedoria que Deus dá para a gente, eu comecei a criar essas peças. Então, a gente vê que o prefeito de Benjamin Constant do Sul, aí, ele está abrindo as portas para que nós venhamos futuramente, nós tenhamos um ecoponto de coleta de pneu inservível e ter um destino correto. Então, o cidadão em casa, se ele quer fazer alguma coisa para o meio ambiente, ele pode. E ele quer, ele faz, porque a gente está aqui para ajudar, auxiliar e desenvolver essas obras. Quando soube do trabalho, o prefeito do município, Newton José Valentini, acreditou que poderia dar certo em Benjamin, pois além de reaproveitar os pneus, motivaria quem participa do CRAS a utilizar a criatividade na confecção dos diversos materiais criados a partir da estrutura. O trabalho do Daniel está aí sendo desenvolvido e o principal é que a gente tem 9 grupos de mulheres, a Mulheres em Foco, através do CRAS, da Secretaria de Assistência Social, que o Daniel, o professor, ele está ensinando essas mulheres, né? Tem 9 grupos no interior e na sede do município. As devidas restrições, os cuidados, né, elas estão ocupando o seu tempo, né, e estão aprendendo. E com isso, além de adquirir o conhecimento, elas vão poder dar destino, se tiverem pneus ali próximos a eles, vão dar o destino ao pneu, né, dos pneus que não são mais utilizados. Com o desenvolvimento sendo colocado em prática, o chefe do executivo pretende que a ideia sirva de exemplo para outras cidades do Alto Uruguai Gaúcho. Trabalho assim que a gente vai atender a toda a região do Alto Uruguai, né, organizado, a gente vai conversar na área da Mal, a gente vai poder dar o destino dos pneus que não são mais utilizados, né? A gente vai preparar uma área coberta para que não haja acúmulo de água. Vasos, balanços, carrinhos, mesas, cadeiras e até um flamingo podem ser criados a partir de pneus descartados, de diferentes cores e personagens, como esses vasos dos Minions, que atraem os olhares principalmente das crianças. Espero que essa iniciativa nossa proponha outros municípios também fazer isso. Que é, para tu ter uma ideia, uma cadeira, hoje tu compra uma cadeira e tu bota numa praça ou em qualquer lugar aí, ela quebra logo. E a cadeira feita de pneu, para tu ter uma ideia, é 900 anos lá, que vão ter que pintar de novo, refazer talvez alguma coisa, mas é 900 anos. Então, olha o custo-benefício que nós vamos ter com isso. A gente sente a alegria, o entusiasmo de ver isso acontecer e elas ficam apavoradas, que parece uma coisa difícil de fazer. Mas assim, até eu que acompanhei o projeto, eu achava assim, mas como que ele faz essa dobra? E ele ensinando a fazer essa dobra, aí tu vê que é uma coisa tão simples e que dá para fazer sim, bem simples mesmo de fazer. E todo esse projeto, além de ser uma iniciativa socioambiental, motiva as mulheres que confeccionam e deixa a cidade muito mais bonita e divertida. Reciclar e transformar. Com certeza, são palavras que a partir de agora acompanham o dia a dia dos munícipes de Benjamin, que podem usufruir em locais públicos dos objetos que tornam a cidade ainda mais bonita. E o governo federal vai incentivar o uso da bicicleta como alternativa do transporte coletivo urbano. O objetivo é diminuir o valor da bicicleta. Desde 2017, Cláudio faz o trajeto de casa para o trabalho de bicicleta. No começo não foi fácil. Ele teve de achar alternativas para enfrentar o trânsito de Brasília. O que me ajudou muito foi ampliar meu conhecimento sobre as possibilidades do uso urbano da bicicleta. Em especial, procurar vias mais calmas, trajetos alternativos. No Dia Mundial Sem Carro, governo e organizações sociais destacam os benefícios do deslocamento a pé, de bicicleta ou usando o transporte público. Benefícios ambientais, uma vez que você tem menos carros na rua, né? Benefícios para a saúde, uma vez que se você não está em carro, em ônibus, você está menos suscetível a acidentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros. Ao todo, os investimentos nesses projetos somam 5 bilhões e 800 milhões de reais.
Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, o governo federal lançou o selo Bicicleta Brasil, que vai certificar empresas e órgãos públicos que adotarem medidas que estimulem o transporte cicloviário. O objetivo principal dele é que a gente consiga estimular aí, né, a infraestrutura cicloviária, a destinação de recursos financeiros ao transporte cicloviário, a implantação, né, das ciclofaixas, ciclovias, vias compartilhadas, né, e com a sinalização, que é importantíssima, já foi destacada aí na fala da Senatran. Foi para enfrentar o luto que Renata se engajou de vez no trabalho da ONG Rodas da Paz de Brasília, que promove o uso da bicicleta. O filho dela morreu em outubro de 2017 em um acidente de trânsito enquanto pedalava. A bicicleta é o transporte do futuro. A pandemia veio provar isso e assim, muitos países aproveitaram o momento para investir em mobilidade cicloviária. E isso, assim, estão mudando, inclusive, questões de trânsito, cidades grandes como Paris, Nova York. O Ministério da Educação anunciou ontem medidas para fortalecer a educação profissional e tecnológica aqui no país. Cauã é estudante no 3º ano do curso técnico em agropecuária do Campus Machado, no sul de Minas Gerais. Entre as culturas estudadas está o café, desde o plantio, passando pela qualificação até a degustação da bebida. Aprendizado valioso para Cauã no mercado de trabalho. Estou caminhando agora nesse processo, ganhando muito conhecimento, vai agregar muito para o meu futuro também. E eu acho que o mercado do café não está muito carente, não. O programa Novos Caminhos foi criado há 2 anos para fortalecer o vínculo entre educação e trabalho, visando capacitar os estudantes em profissões com demanda no mercado e, assim, dar oportunidade de crescimento e de uma vida melhor ao jovem brasileiro. Essa estudante do curso de Aquicultura Ornamental do Instituto Profissionalizante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte diz que o seu curso está em alta neste momento, o que levou à criação do primeiro truck de peixes no país. A gente montou um caminhãozinho com toda a estrutura que a gente aprendeu na faculdade, a criar peixes, tudo, e a gente agora está comercializando. Formar profissionais na plantação de grãos, cultivo de peixes, abelhas e na extração de mel, de olho no crescimento do agronegócio e ainda capacitar técnicos na área de tecnologia com grande carência de mão de obra especializada, são alguns exemplos de formação profissionalizante. E na busca por tentar diminuir o preço dos combustíveis, o governo federal anunciou novas medidas que devem buscar aumentar a concorrência da produção aqui do país e, com isso, diminuir o preço. Veja. Reduzir o preço dos combustíveis e aumentar a competitividade no setor. Esses são os objetivos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite que os postos comprem etanol direto das usinas. Com a autorização, os postos podem adquirir etanol hidratado diretamente do produtor ou importador e comercializar o produto sem precisar passar pelas distribuidoras. Espera-se maior competição no setor e a ampliação da concorrência, com potencial redução de preços para o consumidor, refletindo-se em benefícios para a população brasileira. A medida provisória também acaba com a tutela à bandeira. Agora, os postos que exibem determinadas marcas, chamados bandeirados, vão poder vender combustíveis de outros fornecedores, desde que sinalizem adequadamente ao consumidor. O dono deste posto de combustível, localizado na área central de Brasília, fala sobre as vantagens da medida. O que foi importante é que ela retira a Agência Nacional do Petróleo do processo da tutela de bandeira e fica somente para que nós resolvamos bilateralmente o distribuidor juntamente com nossos contratos. E o número de produtores de leite aqui no Rio Grande do Sul caiu mais que pela metade de um ano para o outro. Saiu de 80 para 40 mil. Mesmo assim, essa segue sendo uma atividade fundamental para muitas famílias no campo. Como essa que a Gabriela Belo foi conhecer lá no interior de Cachoeira do Sul. Veja na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira. E para entender melhor como funciona essa cadeia produtiva do leite, eu estou aqui no Rincão dos Menezes, interior de Cachoeira do Sul, em uma propriedade que possui 20 vacas holandesas. Destas,
16 estão em período de lactação. A gente conhece agora essa família e como é a dedicação deles para tudo acontecer. Imagina, todos os dias eu levanto às 5h30 da manhã, e inverno, friozinho, mas a gente gosta, já levanta com um ânimo já, né? É aquilo que a gente gosta de fazer, né? Para ter resultado tem que gostar do que está fazendo. E ter orgulho de ser leiteiro, não aqueles que fazem obrigado, trabalho sem, né? Trabalhar com ânimo e tudo dá certo. Tão certo que seu Juarez, que veio de uma família pobre, criado com dificuldade junto dos 3 irmãos pelo pai leiteiro, persistiu na profissão e comprou a propriedade de 10 hectares com muita dedicação e esforço. Tudo com a ajuda e empenho da esposa, Dona Rosimar, que também é filha de leiteiros. Juarez falava que diminuir, mas não parar. A gente pensa em diminuir a lida, mas não parar. Diminuir o número de animais. Sim, mais ou menos isso. Ou passar a responsabilidade para o filho, né? Mas não desistir de viver nessa lida que é muito satisfatório para a gente. São quase 60 anos produzindo leite. As vacas produzem 350 litros por dia. Toda a produção é vendida para uma indústria que busca o leite armazenado no resfriador de 2 em 2 dias. As vacas são ordenhadas 2 vezes por dia. Uma bem cedo, antes das 6 da manhã, e a outra de tarde, por volta das 5 horas. Para garantir o bem-estar dos animais e segurança do leite armazenado, a família investiu em um gerador. Foi indo ao longo dos anos, a gente adquiriu e aí foi se trabalhando na genética e em materiais, tudo que é preciso hoje. Nas imagens vocês devem ter visto mais gente conversando comigo perto dos animais. É o filho caçula, o Jefferson. O casal tem 3 filhos e os 3 são produtores de leite. As meninas casaram e cada uma tem seu tambo ao lado do marido. Produções independentes. E o Jefferson trabalha com os pais e já carrega o pitoco junto. Alguma dúvida se a fruta vai cair longe do pé? De manhã, às vezes, eu levanto cedo e ele se acorda. Eu quero ir junto, eu quero ir junto. Eu digo, não, fica aí, vai dormir mais um pouco, tá muito novo ainda. Tem outra ideia na cabeça, a não ser continuar, né? Porque é uma paixão e é uma satisfação também me satisfaz muito de ver os animais bonitos e poder cuidar. É como uma pessoa que não sabe falar, mas muitas vezes é melhor de lidar do que uma pessoa, porque tem certas pessoas que têm uma dificuldade de acesso com a gente. E o animal não, o animal tu faz ele do jeito que tu quer. Conforme tu chega nele, ele vai te receber. Se tu chegar correndo, ele vai correr. Se tu chegar calminho, ele vai te esperar. E assim ele vai aprender. Esta família vive na contramão do que revela o relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite deste ano, organizado pela Emater. A redução do número de produtores de leite vinculados à indústria foi de 52,28%, saindo de 84.199 em 2015 para 40.182 em 2021. Quem está saindo são os produtores menores, porque falta mão de obra, porque estão se aposentando, né, os aposentados, ou que estão para se aposentar, ou que se aposentam e acabam efetivamente descansando, né, da atividade, já que é uma atividade que envolve de domingo a domingo, né? Então, questão de aposentadoria e outros aspectos, aí a questão dos custos de produção, que aumentou muito nesse último ano, principalmente, né, o alimento dado ao gado, né, estudos da Embrapa aí apontam um aumento de 60% no concentrado, né, de grãos, em torno de 50% aí da produção de alimentos volumosos, pastagens, as silagens. Cachoeira do Sul, segundo o levantamento da Emater, possui 17 produtores que vendem leite cru para indústrias, cooperativas ou queijarias. Mesmo com a queda do número de produtores, o estado gaúcho segue como o 3º maior produtor de leite do país. Segundo o assistente, não existe mistério, nem erro.
é que os que se mantêm têm investido pesado e aumentado a produtividade. Objetivamente, a gente observa que, como saem produtores, diminui o número de vacas, a produção se mantém, nós temos uma elevação na produtividade desses produtores que ficam, né, porque se estruturaram mais, têm melhores estruturas, usam melhores tecnologias, têm um aporte de assistência técnica, então isso se reflete na produtividade e na manutenção da produção. Quer ver isso na prática? Voltamos na propriedade do Rincão dos Menezes. Observem o Jefferson colocando comida nos coxos. Vai no saco, enche o balde de ração e seleciona onde colocar. Ele sabe qual vaca precisa comer mais. Tem aquelas vacas que estão em alta lactação que a recém deu cria, né? Tá pós-parto. E aquela que já está prenha, já com o bezerrinho grande na barriga, aí ela começa a dar menos leite, né? Porque ela tem que alimentar o feto dela. Então, aquela ali já começa a ganhar uma ração especial para não produzir leite e alimentar o terneiro. E a outra que está dando bastante leite, que a recém deu cria, aquela ali ganha mais ração, ganha mais boia, tem uma mandioca, se tem, a alimentação dela é mais adequada para ela produzir mais leite. As vacas recebem esta alimentação balanceada na hora da ordenha. Bota ali o alimento no coxinho dela ali, chama ela para o nome ali, cada uma sabe o seu lugarzinho ali, ela vem, não incomoda, não dá problema. Graças a Deus, se não fosse meus filhos trabalharam comigo, certamente eu não tinha continuado. A gente quer sempre acompanhar, sempre estar nessa lida. Se Deus quiser, ficar velhinha aqui na chácara e lidando menos, mas lidando. E uma operação vai atender cerca de 127 mil vítimas de violência doméstica em todo o país. Veja como isso vai funcionar. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a ação. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. Essa ação ela foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de 1 mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Além das prisões, a operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. O objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre esse tema. Para nós estabelecermos uma política eficiente, é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números. O Sebrae inaugurou ontem um novo espaço de negócios aqui em Erechim. A estrutura vai beneficiar principalmente microempresários e empresários aqui do Alto Uruguai Gaúcho. O Sebrae inaugurou nesta terça-feira em Erechim um novo espaço de negócios. A nova estrutura modular colaborativa de 279 metros quadrados é inspirada nos sistemas de coworking e busca estimular a criatividade. O evento, que contou com a presença da direção estadual da entidade, reuniu lideranças políticas e empresários do município. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade que tem as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Tá aí o site da Solar, acessa lá. Muito bem. Bom, vamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informações para você aqui da nossa região. Não saia daí porque a gente volta rapidinho. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos,
milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola Impasa, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. A Ataca Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja Nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroScience e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Dia das Crianças no Master tem sorteio de 4 caixas misteriosas cheias de brinquedos. A cada R$50 em compras de brinquedos, ganhe um cupom. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. A Aratiba está completando 66 anos e quem ganha presente é você! De 1º a 3 de outubro, uma intensa programação na Feira Setorial. O comércio terá horários especiais durante a Feira Setorial. São diversas atrações em trio elétrico passando pelas ruas da cidade. Sexta, viu seu pause. Se você está só e anda à procura de amor. Sábado, Banda Passarela. E eu que nem bebia, nem saía. Domingo, Grupo Só Alegria. Agora os bailes vão voltar. E Flávio Dalcin. Casa não é comigo, não quero me casar. Além de talentos locais, exposição de agroindústrias, artesanato, recreação, muitas ofertas no comércio e indústria. Aratiba, 66 anos, um novo caminho de desenvolvimento. Realização Prefeitura Municipal de Aratiba e a CIA. Apoio Câmara de Vereadores. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos direto agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. Então, como a gente vem falando e se informando e olhando essas múltiplas postagens e análises sobre a vacina, hoje inclusive tomei a minha segunda dose da vacina Pfizer. Dentre todos os cenários, segundo especialistas, infectologistas, pessoas que trabalham, estudam, passam a vida se dedicando a esse tipo de ofício, a ciência e as ciências médicas, dentro de todos os cenários, ainda é melhor a vacinação.
Existem, sim, como alguns especialistas dizem, a vacina não é perfeita, mas mesmo não sendo perfeita, e não existe absolutamente nada perfeito na vida, e ela é a melhor opção para a gente conter a doença. A vacina vai fazer com que as pessoas não desenvolvam o caso grave. A vacina vai fazer com que a doença fique menos tempo no organismo, ou seja, a pessoa vai transmitir com menos intensidade, e uma série de outras questões que as pessoas tentam levantar, dúvida. Para resumir, a vacina é a melhor opção. É a melhor saída para a gente conseguir, e já está acontecendo isso, para a gente conseguir frear a doença, reduzir o número de internações, reduzir os casos graves, reduzir as mortes, e o Brasil está beirando 600 mil mortes, que é um número absurdo, é um número que a gente não tem nem como dimensionar, porque tu vai falar para uma família que perdeu alguém, ou um ente familiar, ou uma pessoa, já não tem como dimensionar a falta que isso vai fazer para aqueles familiares. Então, estivemos lá, a vacinação segue no centro de vacinação. Demorou um pouquinho, mas logo em seguida já se agilizou, a gente chegou cedo, fomos vacinar, eu fui vacinar às 8 da manhã, rapidamente, a estrutura funciona muito bem, é de um toque, chega e já vai para o 40, 50 e assim todo mundo vai passando. Hoje tinha vacinação de jovens também, quer dizer, a estrutura está muito bem montada, atendendo a necessidade da comunidade, tem vacina, é só as pessoas completarem o seu ciclo, o seu esquema vacinal, como se diz, e depois retomar a vida normalmente. Obviamente, alguns cuidados têm que ser tomados ainda, já que a doença está aí, mas, para finalizar, a melhor saída, a melhor opção, a opção de vida, a opção pela vida é a vacina. Não tem outra melhor. Se a gente quer se manter vivo, fazer colaborar, e a vacina também é um ato de não só individual, mas coletivo, onde a gente pensa de uma maneira mais ampla, uma maneira que impacta na sociedade como um todo. Pensa no outro, não simplesmente protege o indivíduo e protege os outros também. Sem dúvida é um ato de amor se vacinar. Então, quanto antes a gente conseguir, quem tiver que fazer, a gente vai voltar a ter a nossa vida normal como nós tínhamos antes. E isso é o mais importante de tudo. E isso vai impactar também trabalhos, enfim, na economia, diretamente, na geração de emprego. A gente vai poder restabelecer tudo aquilo que se perdeu. E isso é o mais importante também. Além de preservar a vida, fazer com que as pessoas voltem a ter seus trabalhos, sua dignidade restabelecida e viver normalmente. Isso é o fundamental. Um bom dia e é isso aí. Chega o momento da gente conferir novamente os destaques do Bom Dia Impresso e Digital de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quarta-feira traz na capa oportunidades de emprego. O Cine de Erechim entre as agências do Estado com mais vagas em aberto. Coluna do Rodrigo Finardi está falando sobre o PDT, que encolheu na região e se divide na disputa pela coordenadoria. Página 3, Marcos Lando ingressa no Partido Liberal. Página 4 tem os colunistas de opinião. E você confere aí na página 5, Cine de Erechim entre as agências com mais vagas abertas do Estado. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, demandas de saúde pública e debate na capital. Na página 8 e na 9, Olhos de Águia do Salus Bloch. Na página 10, artistas retomam atividades culturais gradativamente. E na página 11, profissionalização do campo
acontece aí, é pautado lá em Barra do Rio Azul. A página 12, município de Machadinho, cumpre todas as determinações legais. E na página 13, cidadã voluntária em prol da comunidade. A página 14, projeto transforma pneus em arte lá em Benjamin Constant do Sul. Tem as classificadas do Bom Dia. Confere também o caderno de variedades e na segurança, exigência de autorização judicial para captar imagem de presos em discussão. Página 23, Ipiranga e Tombense deve marcar volta do torcedor ao Colosso da Lagoa. Contracapa do Bom Dia está falando de virada, São Mateus bate o São Cristóvão no Municipal de Futsal. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora aos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Olha, o público pode voltar nesse fim de semana aos estádios aqui da região do Alto Uruguai, principalmente no jogo do Ipiranga. Quem conta melhor pra gente é o Eric. Boa tarde, Eric. Muito bem, vamos para os destaques do esporte agora no Bom Dia Notícias com a informação que foi divulgada pelo próprio Ipiranga. Ontem à tarde, da discussão que já nós estávamos esperando há algum tempo, da liberação de público para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C. Esperávamos uma definição porque, com o governo do estado liberando esse público para eventos esportivos, como bem aconteceu nos jogos do futsal, no ginásio do Ser Atlântico, no Caldeirão do Galo, só precisava a CBF, que é ela que regulamenta a Série A, B e C. Pois bem, a CBF ontem, na terça-feira à tarde, liberou o acesso ao público e agora fica apenas com aquelas definições quanto a protocolo sanitário, Comitê Covid municipal e estadual, que o próprio clube, o Ipiranga, já foi fazer a sua investida para conseguir essa liberação. O presidente Adilson ontem conversou com a imprensa e falou sobre esses detalhes que faltam para no jogo entre Ipiranga e Tombense no próximo sábado, na primeira partida do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C, o público reencontre a torcida, só que dessa vez aqui no Colosso da Lagoa. Questão de público, né? Então a CBF liberou o público para todos os jogos da fase final da Série C. O quantitativo depende das normas de cada estado e de cada município, né? Aqui para Erechim é um máximo de 2.500 pessoas, limitado a 40% do setor, e depende da liberação do Comitê Covid regional e do Comitê Covid municipal. Como o município participa do Comitê regional, também se liberar no regional, automaticamente já vai estar liberado também no municipal, né? Então, a reunião do Comitê Covid vai ser no dia de amanhã, me parece que às 8h30, foi isso que o pessoal da MAU nos passou, né? Foram muito gentis, inclusive anteciparam a reunião do comitê em razão do pleito de Ipiranga. Nós solicitamos, então, a liberação de 2.500 lugares, seriam mais ou menos, a grosso modo, aí, 500 lugares nas cadeiras e 2.000 lugares nas arquibancadas, tá? Que respeita aí os percentuais determinados pelo decreto do governo do estado e do município, né? E valores de ingresso, isso nós estamos discutindo ainda, né? Então, isso a gente vai divulgar após essa liberação, né? Pelo menos a análise do pleito, né? A gente tem que aguardar a análise dos técnicos sobre essa questão. Então, após havendo a liberação, nós vamos liberar aí como vai funcionar a venda de ingressos, valores e os protocolos também para acessar o clube, tá? Ficou determinado que cada clube vai estar limitado àquilo que o seu estado determinar, aquilo que o seu município determinar, né? E também, se alguém não puder ter público, não impede os outros de ter público, né? Então, a vantagem e desvantagem em todas essas questões. Mas, enfim, agora as coisas estão acontecendo dentro do cronograma, né? Daquilo que é pré-determinado nesses casos, e agora, então, nós devemos aguardar a decisão do Comitê Covid regional. É isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Amanhã a gente traz mais informações aí. Forte abraço a todos. Muito bem. Tá aí a fala do presidente Adilson falando sobre esses detalhes.
A tendência, a grande tendência é que nessa manhã, ele falou dessa reunião, acontece nessa manhã, e tão em breve nós teremos alguma divulgação um pouco mais concreta, mas o que diz respeito ao decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul, são 40% das pessoas, 40% dos espectadores, o que representa um público de 2.500 pessoas, eu acho que ele corresponde até menos. Mas o fato é que o Ipiranga fala em 2.500 pessoas, quem disse isso foi o próprio presidente Adilson. O Ipiranga segue em sua preparação, nessa quarta-feira estaremos lá acompanhando o treino do Ipiranga, o preparador físico falou, é um novo campeonato, tudo que aconteceu até agora começa de novo, por quê? Porque o Ipiranga, mesmo se tivesse classificado em primeiro, como foi nas últimas 2 temporadas, dessa vez que classificou em terceiro, tudo muda. É outro campeonato e até aquele time que tem uma certa inferioridade, ele começa a ganhar um pouco mais de força. E é bom lembrar que o Ipiranga, tendo público no seu estádio, também terá que jogar contra adversários que terão público nos seus estádios também. Vai ter que ir até Novo Horizonte para jogar com público, em Minas Gerais contra Tombense, também será assim. Quem sabe começar com a perna direita, já que atua o seu primeiro jogo aqui no Colosso da Lagoa no próximo final de semana. Mais informações, nós voltamos a informar. Vamos falar sobre dupla Grenal, porque a dupla Grenal vive um momento de instabilidade para o lado do CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio, e é evidente que o Grêmio tenha uma pressão muito grande, porque está flertando com a zona de rebaixamento e precisa, na próxima rodada, também no final de semana, no domingo, quando encara na Arena, em Porto Alegre, o time do Sport Recife, o Grêmio precisa de uma vitória. Em termos de tabela de classificação, a 18ª colocação, o Grêmio, se vencer, dependeria de alguns resultados paralelos para conseguir sair, não depende apenas de si, pelo menos uma saída da próxima rodada. Isso eu estou falando em termos de classificação, de tabela de classificação. Mas o Grêmio tem sim chances de uma saída posterior, depois enfrenta o Cuiabá, e é uma sequência em que o Grêmio, daqui a pouco, pode estabelecer uma recuperação. Essa inconstância é o que mais preocupa a torcida do Grêmio, porque o Grêmio vinha de uma sequência boa, venceu o Flamengo, daqui a pouco poderia ter ido até o Paraná, em Curitiba, para arrancar o empatezinho e seguiria nessa sequência de uma atuação consistente, assim como foi do Flamengo. O fato é que essa inconstância se mostrou também em campo. É esse que é o problema. Não é apenas a tabela de classificação. Em campo, o Grêmio se mostrou um Grêmio contra o Flamengo e um Grêmio completamente diferente contra o Atlético Paranaense. E defensivamente, muito mal, a dupla de zaga, Juan e Rodrigues, que há pouco tempo mereciam elogios, tamanha era a consistência que davam para o meio-campo, tem agora o Felipão, que colocar esse tripé de volantes, porque nós não temos mais a certeza que se o Felipão não jogar com 3 volantes, o Grêmio vai ter consistência defensiva. E isso é algo que me preocupa, porque por próximo jogo, contra o Sport Recife, claro que é preciso levar em consideração o momento em que vive o Sport Recife, que é ruim, e o Grêmio pode daqui a pouco jogar com 2 volantes e tirar um desses jogadores para não congestionar tanto o meio campo, é algo que o Felipão não gosta, mas ele falou na coletiva, inclusive, daqui a pouco fazer uma alteração, nós podemos talvez ter a entrada do Douglas Costa, que também vem deixando a desejar, pelo menos daquilo que se esperava, não que ele esteja tão abaixo, mas é bom lembrar que também está vindo de uma série de lesões. São várias dúvidas, mas eu não imagino um time do Felipão com tantas alterações. Uma, assim como ele falou na entrevista coletiva, apenas uma. Mais do que isso, eu acho que não cabe dentro da estratégia do técnico Luiz Felipe Scolari. Do outro lado, o time do Internacional enfrenta o Atlético Mineiro, que ontem, na terça-feira, para a surpresa dos torcedores do Galo, foram eliminados da Copa Libertadores da América, para o Palmeiras. Eu falava da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem que ser respeitada, vivi uma instabilidade lá, vivi um momento ruim, o Abel Ferreira, e está aí. 2 anos, 2 finais, em 2 temporadas, né, ele está menos do que isso, está em 2 finais. Isso não vem ao caso? Claro que vem. Por quê? Porque o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores, que para o investimento era o foco principal. Então, aumenta um pouco a pressão para ganhar o título brasileiro. Então, o Atlético Mineiro, e disso não tenha dúvidas, jogando dentro do Mineirão, vai querer bater o Internacional. E daí aquela grande dúvida que a torcida do Internacional tinha e queria uma saída do Patrick, que não vem jogando bem nas últimas rodadas. Daqui a pouco ter um pouco mais de ousadia, colocar o Gustavo Maia, até o Caio Vidal pode ser uma opção pelo lado esquerdo. Se cogitou até o nome do Paulo Vitor, que eu acho uma grande barbeiragem, querer colocar um lateral jogando lá no ataque. Mas
Pensando que o Internacional vai ter que ter uma estratégia muito bem definida para encarar o líder do campeonato e um time que é melhor estrategicamente, até nas individualidades, o Internacional tem que estar bem postado. E aí, a minha aposta é numa continuidade no Patrick, pelo menos para essa partida. E talvez seja a última oportunidade do Diego Aguirre, senão ele vai ter que se obrigar a fazer alguma alteração. Isso se o Internacional quer pensar em algo mais forte, em algo um pouco melhor, né? Almejar algo mais na competição. Senão, pode dar continuidade para o Patrick. E o Atlântico, que venceu, e no virando o jogo, nós vamos falar muito sobre essa vitória do Atlântico, ontem, contra a SASI em Selba, e o Atlântico termina o mês de setembro com 100% de aproveitamento. Esses eram os destaques de hoje, fica o convite para te acompanhar a partir das 17 horas, o programa Virando o Jogo aqui no Jornal e TV Bom Dia. Já que a gente está em clima de esporte, vamos seguindo falando aí agora de rally. E olha, competidores aqui da região do Alto Uruguai participaram de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. Dessa vez foi na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Terminou neste domingo a maior etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade até agora na temporada 2021, a corrida de Rio Negrinho em Santa Catarina. A prova teve mais de 180 quilômetros cronometrados em estradas de terra pelo interior do município, dividido em 12 estágios ao longo do fim de semana. A disputa na pista foi eletrizante nos 2 dias, em cada uma corrida diferente. No sábado, a decisão da categoria Rally 5 4x2 se deu com diferença de menos de 1 segundo e neste domingo, novamente disputas apertadas, embora alguns abandonos em função de problemas mecânicos. No final, vitória de Elton Palkevich e Cássio Navarini de Erechim, que também levaram a categoria Rally 5 no domingo. Na Rally 2 4x4, a dupla Cláudio Rossi e o navegador Eduardo Tonial de Estação levaram a melhor pelo 2º ano consecutivo. E na categoria Rally 4 4x2, os paranaenses Marcos Tokarski e Ricardo Vicari levaram a vitória no domingo. A etapa de sábado, na primeira corrida do final de semana, pódio repleto de gaúchos, com Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmut de Severino de Almeida vencendo, tendo os irmãos Juliano e Rafael Sartori de Erechim em segundo e Cláudio Rossi e Eduardo Tonial de Estação em terceiro. Na Rally 5, os irmãos Thiago e Felipe Klimachelski de Erechim venceram pela primeira vez no Brasileiro. Já Evandro Carboneri e Juliano Gracioli de Severino de Almeida ficaram em segundo, com Elton Palkevich e Cássio Navarini de Erechim em terceiro. A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally está marcada para a cidade de Pomerode, outra vez em Santa Catarina, no mês de outubro. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quarta-feira, o tempo prossegue nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A sensação de calor predomina com máximas bem elevadas em quase todas as cidades. Essa mudança do clima é causada por causa da passagem de uma frente fria no estado que traz muitas áreas de instabilidades. Vamos conferir os dados? Aqui em Erechim, a mínima será de 14 graus e a máxima de 22. A umidade do ar ficará em torno de 51% e pode chover cerca de 5 milímetros. Lá em Erval Grande, a mínima será de 17 graus e a máxima de 24. E em Jacutinga, a mínima será de 16 graus e a máxima de 24. Mais informações e também outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, você acompanha ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Tânia do Carmo conversou com o pessoal da Emater sobre a safra de verão de 2021-2022, que já começa a ser preparada para o plantio. Vamos acompanhar essa entrevista.
Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas da safra de verão aqui na nossa região. E para isso é com muita satisfação que nós recebemos o engenheiro agrônomo da Emater, Luiz Poletto, que já está aqui conosco, bem de saúde agora, recuperado, né? Para conversar um pouquinho conosco. Seja novamente muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevista, senhor Poletto. Boa noite, a satisfação é minha, total, de estar aqui, né? Em condições de saúde e também com bastante empolgação para falar sobre a situação do agronegócio, da agricultura aqui a nível da região. Bom, então já vamos ao assunto, né? Já vamos falar. Em relação, senhor Poletto, à estimativa de cultivo da safra de verão aqui do Rio Grande do Sul, qual que é a estimativa nesse ano em relação, fazendo aí uma comparação em relação ao ano passado no Rio Grande do Sul e aqui na nossa região? Bom, o agronegócio, esse ano, o resultado é muito grande, tanto é que está havendo um grande incremento de ICMS, que é um índice que o Estado arrecada por causa da soja, principalmente, né? Nós tivemos a maior safra da história de soja do Estado do Rio Grande do Sul. A perspectiva para esse próximo ano, para essa próxima safra, que é 2021 e 2022, em relação ao Rio Grande do Sul, é de ter um crescimento no milho em torno de 50 mil hectares a nível de estado, e isso é bem significativo, né? Uma área agora que já está sendo plantada bastante nessa região em volta do Uruguai, de microclimas, o pessoal já está plantando as lavouras de milho. E em relação à soja, né? Nós também temos uma previsão de aumentar mais de 200 mil hectares. O ano passado se plantou 6 milhões e 100 mil hectares e este ano a expectativa é chegar a 6 milhões e 300 mil hectares, portanto aumentando 200 mil hectares em relação ao ano passado. Aqui na nossa região nós não temos essa condição de aumento de área como se tem hoje, que essa área que aumenta no Rio Grande do Sul é na fronteira do estado, na região de Santa Maria, na região de Pelotas, muito dessa área que nós vamos aumentar principalmente em milho e também em soja. Aqui nós não temos muito como aumentar a área, porque é aquela área nossa que nós temos de 650 mil hectares em toda a região e alguma coisa a previsão é de aumento, principalmente no milho. Nós tradicionalmente nós plantávamos em torno de 45 mil hectares de milho grão e 15 mil hectares de milho silagem aqui na nossa região. Para este ano, a área prevista de milho é em torno de 48 mil hectares, segundo o pessoal de campo está mandando para nós, e de silagem 15.800. Então nós aumentaria em torno de 3 mil hectares de milho plantado aqui na nossa região. Para a soja nós estamos fazendo já os levantamentos, a expectativa nossa é de não abaixar a área prevista aqui na região, que tradicionalmente se planta 234 mil hectares, deveremos passar um pouco dessa área, né? Agora, conforme o pessoal começa a plantar, que é agora a partir de outubro, 20 de outubro, o pessoal até 10 de novembro, que é o principal período que mais se planta soja aqui na região, isto se as condições climáticas favorecerem, aqui na região também, porque a gente vê que tem muita área sendo aberta, nova, área de reflorestamento que foi derrubada e o pessoal está plantando, vai com a expectativa de plantar ali, vai praticamente todas essas áreas vão soja. Então nós deveremos chegar também a um incrementozinho pequeno aí de 234 mil hectares, é nosso objetivo chegar em torno a 236 mil hectares e trabalhar a produtividade. Essa é a nossa intenção. Ano passado a produtividade média nossa aqui foi alta, foi em torno de 60 sacos por hectare, estamos trabalhando para chegar a 63 sacos. O ano passado não foi a maior safra da história em termos de números de produtividade, mas foi a maior safra financeira, por causa do bom preço que a soja obteve e também o milho. Em termos de arrecadação, foi a maior arrecadação de grãos da história da nossa região. Chegamos a aproximadamente, nos nossos cálculos, pelos bons preços, a 3 bilhões de reais entre a soja, em torno de 2 bilhões e 400 milhões de soja e 600 milhões para milho.
Olha só, e agora falando de um outro assunto, antes o senhor comentava em relação aos preços, acho que já vamos falar em relação aos preços, como é que os preços dos grãos, como é que eles estão, assim, estão elevados, estão com boas perspectivas, como que está a situação? Olha, a perspectiva de grão é pelo menos para 2, 3 anos serem preços favoráveis, mas hoje, tanto a soja como o milho, há um déficit, né, desses produtos a nível mundial, né? Se trabalha com baixo estoque a nível mundial. Então, os preços são favoráveis, principalmente o milho e a soja, que são culturas de exportação, que o Brasil está exportando bastante. É claro que tudo isso aliado, nós temos também o dólar, que influencia no preço, principalmente na soja, nessas commodities, né? No milho também, que influencia nos preços. Então, o dólar alto, ele proporciona um bom preço. E também depende nisso, né? Nessa questão. Mas, por outro lado, este ano, nós tivemos, graças a Deus, que muitos produtores compraram seus insumos já a partir de março, o ano que os preços estavam bem abaixo do momento. Né? Favoreceu. Então, talvez para a safra de 2022, se não ocorrer a baixa dos preços dos insumos, praticamente não vai ter muito lucro se persistir, mesmo o dólar alto, a renda, né, do agricultor. Mas esse ano, como o pessoal comprou baratos insumos, né, comprou mais barato do que está no momento hoje, o lucro deverá ser bem favorável para o produtor. Então, novamente, o agronegócio com esses preços vai ser a maior renda econômica da nossa região, que é o soja, no caso, né? O soja é o que mais emprega, é o que mais dá retorno financeiro, é o que mais faz girar a máquina de imóveis, né? É o soja aqui na nossa região. É claro que nós somos fortes também em animais, né? Principalmente em criações, suínos e aves, que isso aí também mexe muito com a economia dos pequenos municípios, principalmente. E falando em relação à demanda do mercado, será que na sua avaliação essa safra ela deve atender a demanda do mercado? A nível de Rio Grande do Sul, este ano com a seca que ocorreu, porque a seca ela foi muito localizada, principalmente no milho. No milho, o soja não somos exportadores, né, tradicionais exportadores, e bem exportadores, mas no milho nós importamos. Este ano deveremos importar em torno de 3 milhões de toneladas. E a nossa região, tradicionalmente, também ela importa milho, né, pela necessidade das criações, em torno de 1 milhão de sacos, né? A nossa região importa de milho para abastecer principalmente as criações, os suínos, os aves, o leite, o gado de corte, né? Então aí que entra, né, a necessidade nossa de nós aumentar a produtividade do milho, de nós criar outras alternativas também, principalmente no inverno, para alimentar os suínos, as aves, né, o leite também. Esse é o objetivo nosso, de nós criar uma demanda, alguns projetos, principalmente no inverno, né? No inverno, para nós reduzir essa importação, principalmente do milho, ou mesmo de outros produtos que podem também ser utilizados nessas cadeias de criações. Antes o senhor comentou um pouquinho em relação ao clima, da seca. Na sua avaliação, será que esse clima ele está favorável para o plantio, assim, para realizar os trabalhos na agricultura? Já tem estudos? Como que está nesse ano? Os estudos hoje, 70% dos meteorologistas estão indicando que nós vamos ter mais um La Niña, que é o esfriamento das águas do Pacífico, e normalmente quando ocorre esse fenômeno, no sul do estado ocorre estiagens. Eu já vi várias interpretações aí, algumas indicam que a estiagem ela vai ficar mais na região sul do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira aí do estado. E nós aqui poderemos ter estiagens, mas assim bastante esparsas. Em algum lugar vai chover, outro não vai chover, como ocorreu o ano passado. Nós tivemos o ano passado, agora na safra passada, por exemplo, de Erechim para cima, as condições de clima foram ótimas, foram favoráveis. De Erechim para baixo, essa região mais do Vale do Uruguai,
aqui e pega Aratiba, Três Arroios, Severiano, Mariano, Barra do Rio Azul, Itatiba, Erval, Faxinalzinho, nós tivemos uma estiagem que ocorreu até início de dezembro, né, bem forte, que proporcionou que uma grande quebra do milho, uma das maiores quebras do milho da história nossa, de produtividade, e também atrasou o plantio da soja e, consequentemente, esses municípios dessa região aí, eles plantaram a soja mais tarde, daí tiveram produtividades menores que a região para cima, né? Que a gente fala de Erechim para cima porque o nosso clima é muito diferente. Então eu acho que, claro, a gente tem que cuidar nessa questão, né, do Lanina, mas também o produtor na hora, porque como as chuvas são esparsas, ele não tem outra maneira de não ser de acreditar que o clima vai ser favorável e se unir a outros fatores, tipo de fazer seguro da lavoura, melhorar as condições de solo, que ajudam bastante na planta, né, na planta aguentar mais a falta de água, né, nos locais onde que pode se irrigar, né, principalmente para a questão de milho, procurar investir, que hoje tem recursos financeiros para nós irrigar as lavouras. Falamos aí bastante da cultura de verão, né, da safra de verão, mas falando um pouquinho agora sobre as culturas de inverno, tem algo que poderia ser implementado aqui na nossa região? Olha, nós trabalhamos muito e a Emater, que é um órgão técnico assim, nós temos trabalhado muito para incentivar a cultura do milho e principalmente da cevada, a cobertura de sol no inverno. Nós temos bastante áreas de pousio no inverno que não são utilizadas nem para aveia, nem para cevada, nem para o triticale e nem para o trigo, que seria a principal cultura de inverno aqui para o agricultor ganhar dinheiro. Este ano, graças a Deus, nós vamos ter um incremento muito bom de área em relação ao ano passado. O ano passado nós plantamos em torno de 31 mil hectares de trigo e esse ano estamos chegando a 46.800 mil. Então houve um aumento de 28% da área de trigo, bem significativo. Além de nós ter, acredito eu, se as condições de tempo agora, principalmente essa semana, essas chuvas que estão previstas não forem muito torrenciais, não causar dano, nós vamos ter também uma safra de trigo muito boa, de produtividade acima de 60 sacos por hectare, de média na região. E o preço está favorável, né? A cevada, a mesma coisa, nós plantamos ano passado 9 mil hectares, esse ano estamos chegando, né, porque o pessoal já plantou, em torno de 11.800 hectares, também a expectativa é muito boa, seu tempo, né, prevê. Então, nós tivemos uma reunião ontem, junto à Embrapa, à Emater, que vai ter um projeto a nível de estado do Rio Grande do Sul para nós incentivar mais o plantio com a Embrapa, a Emater, os órgãos todos, as cooperativas, as prefeituras, e incentivar mais o plantio de culturas de inverno, né, o trigo, cevada, aveia, triticale, centeio, né, que dê retorno econômico para o produtor, como hoje tem, né, os preços principalmente do trigo e da cevada, que são favoráveis. A cevada também ela pode ser muito bem utilizada para alimentação animal, cai muito bem na alimentação animal do leite, né? A aveia também ela pode ser usada grão na alimentação animal. Então, de criar alternativas, porque hoje muito pouco da nossa área do verão, se nós olharmos hoje a nossa área de verão, nós plantamos aqui nós temos 650 mil hectares, em torno de metade da nossa área existente na nossa região tem grãos de verão, né? Mas se a gente observa que isso daria em torno de 325 mil hectares entre soja, milho, feijão. Agora, no inverno, nós não chegamos a culturas que dão renda no grão, não chegamos a 70 mil, né? Que isso daria em torno de 20%, né? Então, o nosso objetivo é aumentar essa área de inverno, aumentando a renda. Se nós aumentarmos aí somente ano que vem mais 20 mil hectares, quanto recurso econômico nós estaremos trazendo no inverno, no período que não entra dinheiro, com preços que hoje estão favoráveis, né, como hoje 85, 83, né, o saco de trigo comercial é muito bom. Se hoje o agricultor atinge essa produtividade, ele está buscando uma tecnologia, o nosso produtor tem tecnologia para produzir mais de 60 sacos por hectare. Nós temos vários casos aí de gente que está colhendo 80, 90 sacos por hectare.
né? Então, nós podemos aumentar essa produtividade nossa e aumentar a área que teríamos espaço para isso, a área de plantio no inverno. Olha só que bom, né? O nosso município aqui é uma região favorável, né? Se o clima ajudar, como o senhor comentava, né? Tem aí umas grandes chances de ter resultados positivos aqui para todos nós, né, senhor Poleto? Mas chegando aqui já ao fim da nossa entrevista, né, falamos bastante e tem muitas orientações aí que os agricultores podem seguir, né, para ter aí uma safra de verão muito positiva. Nós agradecemos muito, senhor Poleto, sua presença aqui no nosso programa, falando aí, né, esclarecendo todas as dúvidas em relação a essa safra de verão, falando um pouquinho também da cultura de inverno, né. Nosso muito obrigada pela presença aqui, por todas as informações muito ricas, né, por todo o conhecimento. Nosso muito obrigada. Obrigado também, é uma satisfação. A gente pede para os agricultores continuar a usar as melhores tecnologias para alcançar as melhores produtividades. E nós não temos muito, às vezes, como atingir as melhores produtividades, às vezes não são você gastando recurso financeiro em adubo, mas daqui a pouco ir melhorando a estrutura do solo, as condições do solo, a cobertura do solo, esses fatores que são importantes hoje para nós chegar a uma produtividade cada vez melhor, para nós para reduzir as perdas na ocorrência das estiagens, né? E nós estamos aí, juntamente com outras entidades, a Emater é uma entidade que ela está presente em todos os municípios. Nós temos procurado diversificar as atividades dos agricultores, diversificar a atividade dos municípios, porque cada município tem um perfil econômico, tem um perfil de solo, tem um perfil de clima. Nós temos vários microclimas aqui na nossa região, nós temos outras atividades que a gente nota que estão crescendo, como a citricultura, a fruticultura, a erva mate está crescendo, né? Uma que nós estamos com o problema é o reflorestamento, mas estamos passando por um período que é aquele período que foi o período de vacas magras, de ganhar dinheiro com o reflorestamento, e estamos vendo a busca do nosso material de reflorestamento, madeira tora, até do Paraná. Então, o pessoal tem condições de vender e ganhar bons preços. Daqui a pouco, novamente, se atingir bons preços, o produtor poderá novamente plantar eucalipto e pinos aqui na nossa região, que é uma alternativa que, na verdade, queira ou não, mexe com a cadeia econômica. Ela é muito importante para fornecer energia para as indústrias, além de fornecer matéria-prima para muitas serrarias, para muito comércio da nossa região e dar emprego. Muito bem, gente. Olha, hoje tem mais Bom Dia Entrevista para você, às 8 da noite, aqui na tela da TV Bom Dia. E o nosso programa está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros Bom Dia Notícias no site www.tvbomdia.com.br. Uma ótima quarta-feira para você, tudo de bom e até mais.